Olá, meus irmãos, meus amigos, espero que você esteja bem, esteja se alimentando da palavra e também crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e também buscando se assemelhar mais com o nosso Deus. Bom, vamos dar início ao nosso tempo aqui em Abacuque. Vamos para o nosso terceiro tempo. Já vimos a introdução, já vimos os versículos 1 a 4 e hoje vamos continuar a partir do versículo 5, vamos até o versículo 11, tá bom? Então, eu gostaria que você lesse junto comigo o texto, versículo 5 ao versículo 11. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo e vamos prestar atenção a este texto. Vamos lá. Lembrando que o nosso tema, confiando em Deus em tempos difíceis, o versículo-chave é Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tá? Vamos ler então o nosso texto. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e temíveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor seja o nosso professor, Senhor Espírito Santo, e nos abra, ó Deus, a nossa mente para que possamos entender um pouco mais a tua palavra e aplique ao nosso coração, que nós tenhamos, ó Deus, estas verdades aqui no nosso coração para que possamos praticá-la diariamente. Seja o nosso professor, nos ilumine. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase ou o ditado: nada é tão ruim e não possa piorar? Eu acredito que você já tenha ouvido essa frase. E é exatamente isso que está acontecendo nos versículos que nós acabamos de ler. O profeta, ele orou tanto a Deus, ele clamou, gritou, chamou por Deus, pedindo ajuda, pedindo justiça, pedindo que Deus intervisse naquela situação ali, que ao lermos esse texto, parece que era melhor o profeta ter ficado quieto do que ter insistido para que Deus trouxesse justiça. É claro que esses versos aqui também nos falam que, apesar da aparente apatia de Deus, apesar do seu aparente silêncio, Deus está escutando as nossas orações. Deus, ele está com os ouvidos inclinados a nós, sempre pronto para nos ouvir e em tempo oportuno responder às nossas orações. Você acredita nisso? Então, por mais que nós oremos ao Senhor, clamemos por ajuda, e aparentemente ele não tem respondido, pelo menos por hora, mas a seu tempo ele vai responder. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele mesmo. É no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus, ok? Tudo se resolve no tempo dele, o tempo que ele determinou, o tempo que ele pré-estabeleceu para que as coisas se resolvessem
na nossa vida, na vida do profeta, na história do mundo. E nós precisamos crer nessa verdade. A resposta que o Senhor dá ao profeta é de que existe uma ferramenta na sua mão. Existe um instrumento que está pronta para ser usado. O Senhor não estava de olhos vendados, o Senhor não estava com os olhos fechados, de costas para a situação de Judá, para a situação do profeta. Mas ele estava preparando um instrumento, vamos dizer assim, um instrumento adequado para intervir naquele momento. O que o Senhor iria fazer com este instrumento seria algo inacreditável. Os ouvintes de Abacuque, e até o próprio Abacuque, eles não iriam acreditar no que o Senhor iria fazer, ou como o Senhor iria agir para com o povo. Veja, se você percebeu, no primeiro versículo, o Senhor pede para que o povo, inclusive o profeta, se maravilhem e desvaneçam com a obra que ele está para realizar. Judá seria disciplinada antes de ser restaurada. Como povo de Deus, é claro que Deus não iria destruí-los, mas eles precisavam de uma disciplina. Eles precisavam de uma vara para suas costas, para que então, após isso, pudessem ser restaurados. E a disciplina, ela seria amarga. A disciplina seria impetuosa, seria destrutiva. Então, diante disso, diante dessa disciplina que está chegando, diante da ação de Deus para com o povo de Judá, eu gostaria de ver um pouco mais com vocês os versículos que se seguem. Vamos analisar por blocos, tá bom? Nós não vamos ver versículos por versículos, porque vai tomar um pouco mais do nosso tempo, mas vamos ver em blocos. A primeira parte está no versículo 5 e versículo 6. E nós intitulamos essa parte como os caldeus, nação levantada por Deus para realizar a sua obra em Judá. E é exatamente isso que está acontecendo ali nos primeiros versículos. O profeta está clamando, o profeta quer a resposta de Deus. Deus, então, a seu tempo, ele responde ao seu profeta. Ele diz como ele irá resolver o problema, como ele trará a justiça para o povo. Era aquilo que o profeta queria, era aquilo que o Abacuque estava pedindo para Deus. Mas talvez, eu posso dizer, com certeza, talvez joga fora, que o profeta ele não estava esperando uma reação tão brusca, tão forte do Senhor. Uma disciplina tão devastadora do Senhor. Então, vamos analisar esse primeiro bloco, ok? Dos versículos 5, versículo 6. O versículo 5, ele nos mostra que Deus está agindo. É o próprio Deus, é uma ação de Deus para com o povo. Se você percebeu, o versículo 1 diz, porque realizo, ou eu realizo. Então, é obra de Deus. O próprio Deus está intervindo, ele está respondendo. Ele está olhando a situação e vai agir conforme a situação. Essa é a primeira coisa que o versículo 5 nos mostra. É uma ação do próprio Deus. A segunda coisa é algo que é iminente, é algo que vai acontecer quase que imediatamente. Veja, porque realizo em vossos dias. Ele está mostrando ao profeta em que momento ele irá agir. E ele agirá naquele momento, naquela situação. E nós já vimos nos nossos estudos passados a situação de Judá. Um declínio moral, um declínio espiritual, um declínio político. Estavam de costas para Deus e, portanto, necessitavam de disciplina. E é isso que Deus irá fazer. Terceira coisa que o versículo 5 nos mostra. Essa obra que Deus irá fazer, a atitude
que Deus irá tomar será algo inacreditável. Será algo que será espantoso, na verdade, a terceira coisa. Porque veja como ele pede para que os ouvintes e o profeta se sintam. Deus pede para que eles se maravilhem, pede para que eles se desvaneçam com aquilo que ele irá fazer. A quarta coisa é que eles não irão acreditar. Será algo inacreditável. Uma obra tal que vós não crereis. Pense um minutinho sobre isso. Judá, povo escolhido de Deus, o povo de Deus, tem a aliança de Deus, povo escolhido dentre outros povos, e eles talvez tinham na mente a ideia de que, por serem povo de Deus, eles seriam guardados por ele, de qualquer mal. Eles seriam protegidos pelo próprio Deus, de qualquer conquista, de qualquer invasão, de qualquer outra coisa. Por causa disso, seria algo inacreditável. O que Deus iria fazer iria contra o que eles conheciam de Deus. Mas Deus está mostrando o que eu vou fazer com vocês, vocês não irão acreditar. Vocês não conseguirão entender a minha forma de agir com vocês. A quinta coisa que o versículo 5 nos mostra é que a disciplina vai vir do meio das nações. Vede entre as nações. Judá precisava olhar para o horizonte, para as nações, e ver o que estava acontecendo, ver o perigo que estava surgindo. Lembra, no nosso último estudo, Babilônia estava em ascensão, passou por cima da Síria quando destruiu a sua capital, Nínive, está passando ou passou por cima do Egito, lá no Carquemes, destruiu o exército do faraó Neco, e ele está avançando. Uma nação que está em evidência. O povo deveria olhar, e é interessante, Deus está mostrando de onde é que está vindo a disciplina, de onde que está vindo a sua vara. Ele está avisando ao povo, olhem entre as nações, vejam o que está para acontecer. E isso é fantástico, porque Deus, ele age não concernente com aquilo que nós queremos, ou com o que o povo queria que ele fizesse, ou que o profeta queria que ele fizesse, mas Deus age conforme o seu bem-querer. Deus age conforme a sua vontade. E é dessa forma que as coisas acontecem, e sempre vão acontecer. Versículo 6, Deus nos dá uma visão mais geral de quem é esse povo. Deus, ele traz para os seus ouvintes uma visão panorâmica da disciplina que ele irá trazer para o povo. Veja o que o versículo 6 nos mostra. Nos mostra que a nação que irá disciplinar o povo, um instrumento que será usado por Deus para disciplinar o povo, é uma nação poderosa. É uma nação forte. É uma nação conquistadora. É uma nação que passa por cima de tudo que ela vê. Ela é suscitada pelo próprio Deus. Deus levanta esta nação para que subjugasse o seu povo. Eis que suscita os caldeus. Como eu disse no verso anterior, o versículo 5, ele nos mostra que é uma obra de Deus. E Deus está suscitando, levantando, erguendo uma nação para disciplinar Judá. Essa nação, ela tem algumas características, e características assombrosas, características que geram pavor, que geram medo. Imagine nós, pelo menos eu aqui, ao ler essas características, eu me sinto um pouco
amedrontado pelas características. Imagine o povo daquela época. Imagine a nação que estava escutando essas coisas. Imagine o profeta que estava escutando isso do próprio Deus. Deus estava erguendo uma nação. E esta nação, ela tinha como uma das suas características principais era o terror. Eles eram terríveis. Deus, ele define esse nação terrível como uma nação amarga e impetuosa. Amarga e impetuosa. Veja, é uma nação que parte para conquistar tudo que está na sua vista. Conquistou a Síria, conquistou o Egito e está conquistando todas as coisas. O seu poder aparentemente é inigualável. Aparentemente não há obstáculo que possa resistir o poderio militar destes caldeus. Eles marcham pela largura da terra. Fazendo o quê? Se apoderando de moradas que não são suas. Veja, é uma nação que causa espanto, que causa medo, que causa tremor nas pessoas, principalmente nas pessoas daquele contexto. Veja, Deus ele está agindo de uma maneira bem forte contra o seu povo. Ele está pronto a disciplinar o seu povo de uma maneira forte. O povo estava vivendo em uma situação terrível. Era uma nação violenta. Por quê? Porque o profeta estava gritando, clamando a Deus: até quando? Violência, opressão. E parece que Deus irá disciplinar o povo da mesma forma, com violência, com opressão. É só você olhar para Judá, olhar para o clamor do profeta e olhar para a nação que Deus está erguendo para discipliná-la. Você vai ver que não há muita diferença entre as duas. Judá, o que paira em Judá é opressão, injustiça, violência. O injusto oprimindo o justo. A lei afrouxada. E se você olhar para as características que Deus dá para os caldeus, são parecidos. Eles são violentos, são opressores, são conquistadores, são impetuosos. Eles mesmos fazem a sua lei. Não há quem possa resisti-los. Esses homens, esta nação, está sendo levantada por Deus para realizar a sua obra. Que obra é essa? A disciplina que Judá estava precisando. E isso nos leva para os versículos 7 a 10. Nós vamos ver mais detalhadamente como será a disciplina do povo. Nós podemos perceber que a disciplina do povo será tão pesada pelas características mais detalhadas do povo que irá discipliná-los, os caldeus. Veja, então aqui nós partimos para o nosso segundo bloco, do 7 ao 10. Os caldeus, nação poderosa, violenta e conquistadora. Uma descrição assustadora que o próprio Deus faz. É uma exposição, aqui nesses versículos, é uma exposição mais detalhada e causa medo, e causa espanto, como eu disse, até para os nossos dias. Até para mim e para você. Os versículos que se seguem nos mostram uma descrição mais detalhada.
das suas características. Veja o versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis. Versículo 8, eles têm um exército comparado a animais selvagens, que são astutos, são animais assassinos. E eu gostaria de trazer algumas informações curiosas aqui sobre a comparação que o autor faz com esses animais. Primeiro, ele diz que os cavalos dos caldeus são como leopardos. São velozes como os leopardos. Dizem que os leopardos, pelo menos naquela época, ele é um dos felinos mais ágeis, mais perigosos e o mais sanguinário de todos os felinos. Dizem que em um ataque rápido dele, ele pode quebrar, inclusive, a coluna vertebral do animal que ele está caçando. Em um só golpe, uma só patada. Os cavalos dos caldeus são comparados a esse animal, ao leopardo, ágil, forte, sanguinário. Mas o texto também nos mostra que os cavaleiros, o exército, os homens dos caldeus são como lobos. Os lobos aqui são aqueles lobos do deserto, das planícies. E dizem que este lobo, ele costumava a caçar no crepúsculo do dia, ou quando estava caindo a noite, ou surgindo a noite. Por quê? Porque eles usavam a escuridão ao seu favor e, além disso, a sua visão noturna era excelente. Então, eles usavam a escuridão, a sua visão noturna, tudo isso somado, faziam deles um caçador excelente. E não havia caça que pudesse resistir ao lobo da planície. Os cavaleiros dos caldeus são comparados a estes lobos. Mas também são comparados a águias. Não sei se você já viu algum canal do Discovery Channel que fala sobre os animais e falam sobre águia. Uma vez eu estava assistindo e é impressionante como isso acontece, a caça da águia. A águia está a quilômetros voando e ela tem uma visão muito boa da sua caça. E ela então se joga, ela se precipita para arrebatar a sua presa. Ela voa de uma maneira tão rápida que a caça ela não consegue nem perceber que o predador está chegando. O exército de Nabucodonosor, os caldeus, eram comparados a esses animais. O versículo 9 nos mostra que eles são violentos e incansáveis. Uma curiosidade aqui, no original, a palavra violência aqui, ela significa Hamas. Você já deve ter ouvido essa palavra na mídia, ou em algum canto, lido em algum jornal, a palavra Hamas. E é exatamente isso que você deve estar pensando. Aquele grupo terrorista islâmico chamado Hamas. E se você olhar ou pensar em Hamas, você vai lembrar do grupo terrorista, violento, impetuoso. E é exatamente este termo que está sendo usado aqui para os caldeus. Eles são violentos, agem como terroristas, tomam o que é seu, matam ao seu bel prazer. Não tinham misericórdia de mulher, de crianças, de idosos, nada. Eles eram impetuosos, incansáveis. Eles queriam continuar seguindo avante. O versículo 10 também nos mostra o quão escarnecedores eles eram dos seus conquistados. Eles riam dos príncipes, eles escarneciam dos reis. Eles olhavam para aquelas cidades com os seus muros
fortificados e riam dos seus muros, porque os seus muros eram fracos, não continham a sua arrematada. Isso tudo nos diz, essa descrição toda nos diz que Judá está prestes a ser destruída. E essa é a disciplina do Senhor. Se pensássemos um pouquinho, como eu disse, Judá estava praticando violência, a palavra Hamas. Eles mesmos estavam aterrorizando o seu próprio povo. Deus, então, ele vai utilizar da mesma ferramenta. Ou seja, Judá irá colher aquilo que ele plantou. E aqui é uma coisa muito acertada que a palavra nos diz. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Pode demorar, mas nós vamos colher. Judá está prestes a colher aquilo que ele plantou. Seriam destruídos. Eles não escapariam. Não tinha escapatória. Os caldeus, eles eram truculentos, sanguinários, cruéis, desumanos. Todas essas coisas. Eles não tinham respeito, não tinham piedade de ninguém. Eles não respeitavam o direito de ninguém. Como eu disse, eles abusavam das mulheres. Matavam as mulheres. Passavam o fio da espada em velhos, em crianças, sem nenhuma piedade. Eles eram terríveis. Eles reduziam os seus cativos como areia. E era uma multidão. Escarneciam dos seus principais autoridades. Estavam prestes a fazer isso com o povo de Deus. Como eu disse, isso tudo nos leva a crer, e a palavra de Deus nos diz que Judá estava perdida. Não tinha saída para o povo. Não tinha. Mas o versículo 11 nos mostra que também o povo caldeu seria disciplinado um dia pelo próprio Deus. Um instrumento que seria usado por Deus para disciplinar o povo de Deus, um dia seria destruída por causa dos seus crimes. Isso nos leva ao versículo 11. Caldeus, nação que será punida em seu devido tempo por sua idolatria. Veja, o versículo 11, ele nos mostra que os caldeus, eles passavam como um vento. Eram rápidos. Mais uma vez, uma ênfase na sua agilidade, na sua rapidez de conquista, na excelência do seu exército, na efetividade dos seus ataques. Eles passavam como um vento. Mas Deus iria puni-los um dia. E aqui eu quero dizer para você que os caldeus não iriam ser punidos por causa da sua violência, da sua impetuosidade ou das suas conquistas. Eles não seriam disciplinados ou destruídos por causa disso. Mas o texto nos diz, o versículo 11 nos diz, que eles seriam destruídos por causa da sua idolatria, do seu desejo, da sua adoração a determinado Deus. Os caldeus tinham um panteão de deuses. Você pode pesquisar isso na história. Eles tinham vários deuses. Mas um em especial era aquele que eles adoravam mais. E o texto nos diz que era o seu poder. O seu poder. Os caldeus tinham como principal divindade o seu poder. Adoravam a sua própria força, achavam-se supremos.
sobre todas as coisas. Eles tinham a convicção de que estavam acima de tudo. É só você olhar para Daniel, capítulo 4, versículo 30. Nós temos ali a história da loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele olha para o seu império e diz: não é isso que eu fiz com as minhas próprias mãos? Olhe o que eu fiz. Ele olhava para as suas conquistas, olhava olhava maravilhado para aquilo que ele havia conquistado. Os caldeus eram assim. E por causa dessa idolatria, Deus iria considerar eles culpados. Eles teriam que prestar contas dos seus crimes, inclusive da sua idolatria. Se nós lembrarmos, os primeiros versículos mostram que Deus levantou esta nação. Deus usou os caldeus para disciplinar. O povo de Judá sabia disso. Abacuque sabia disso, mas os caldeus não. Os caldeus giravam ou estavam de costas para Deus, achando que eram eles mesmos que estavam fazendo todas essas conquistas. Mas era Deus que estava por trás dessas coisas. E se você olhar para a história, em 539 a.C., a Babilônia cai sobre o poderio militar conjunto dos medos e dos persas. Deus os levou à ruína. Só você ler Daniel capítulo 5, versículo 30 a 31. Nós temos ali a derrota da Babilônia, a queda da Babilônia. Deus destruiu o instrumento que ele usou para disciplinar o povo, porque era uma nação idólatra e não reconheceu o Deus dos deuses. Vamos para algumas aplicações antes de terminarmos o nosso tempo. Primeira aplicação. Nos primeiros versículos nós temos a resposta de Deus ao profeta. E aqui está a nossa primeira aplicação. Deus responde às nossas orações, mesmo que exista uma aparente demora. Deus, ele prometeu que iria nos responder. Mas a promessa não nos diz em que tempo ele irá responder. Ele diz que irá responder. Isso é uma promessa. Então, diante dessa promessa, nós devemos continuamente estar pedindo, orando, colocando diante dele as nossas necessidades, assim como o profeta Abacuque fez. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe, a quem busca, ache, quem bate, abre-se-lhe-á. Isso é uma promessa. Se Deus ainda não respondeu, é porque não está no tempo dele. Continue orando. Continue colocando diante dele as suas necessidades, assim como Abacuque fez. Que ele irá responder a você. Segunda aplicação. Vemos que a resposta que Deus dá ao profeta não era muito bem aquilo que ele gostaria de ouvir. Foi uma resposta dura. E isso nos traz a nossa segunda aplicação. As respostas de nossas orações muitas vezes serão duras, ou muitas vezes nos assustarão. Veja o exemplo de Paulo, 2 Coríntios 12. Aquele episódio ali, Paulo está orando ao Senhor e dizendo que foi colocado um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. E ele então se coloca diante de Deus pedindo ajuda. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja, ele orou bastante, 3 vezes. Então ele me disse, Deus então responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, Paulo, ele sabia que a resposta era dura. A resposta é: eu não vou tirar isso de você. Mas isso era
para o bem dele. Deus disse, a minha graça te basta, porque é na fraqueza, ou é nas fraquezas que Deus é glorificado. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, as respostas de Deus são duras para nós. Mas nós devemos usar ao nosso favor. Entendendo que essas respostas serão para o nosso bem. O que Deus irá fazer é para o nosso bem. É para que nós nos assemelhemos mais com Jesus Cristo. Então, se você tem recebido respostas duras de Deus, agradeça e peça que Ele lhe dê graça para que você tenha condições de glorificá-lo e aprender com a situação que você está passando. Terceira aplicação. A obra que Deus iria fazer na nação, o povo de Judá, era uma ação disciplinar necessária. Por quê? Porque Deus amava a sua nação. Ele ama os seus filhos. E a terceira aplicação é exatamente isso. Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Para que por meio dessa disciplina, tanto Judá como nós hoje, sejamos exercitados na justiça. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Hebreus 12, 11. Se você está sendo disciplinado, ou se nós iremos ser disciplinados, glorifique a Deus, louve a Ele, porque isso é uma mostra do seu amor por nós. E a quarta aplicação. O povo brincou com Deus, foi disciplinado. Foi disciplinado. Às vezes nós brincamos com Deus. Queremos continuar vivendo como nós estamos vivendo. Mas talvez um dia esta brincadeira possa se tornar em choro, em tristeza. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Não brinque com Deus. Se arrependa do seu pecado. Confesse. Se converta do seu mau caminho. E volte aos caminhos do Senhor. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Então, que Deus abençoe você. E até a próxima semana.